Olá pessoal, graça e paz. Tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Já há algum tempo aliás, acho que nem tanto tempo assim, que eu não gravo um vídeo ou não temos um encontro, mas eu preferi gravar esse vídeo aqui, dado que essa aula, deixa eu só posicionar aqui melhor, dado que essa aula ela fala de textos bíblicos, conforme está aqui no capítulo 7. Ele vai falar a respeito da eleição incondicional, se eu não me engano, em 3 partes. Deixa eu só confirmar, sim, segunda, 4, vai falar em mais até, 5 partes. Então o autor ele vai do capítulo 7 até o capítulo 11, 7, 8, 9, 10, 11, isso. Vai do 7 até o 11 falando a respeito da eleição incondicional. Ou seja, numa tradução simples, seria aqui uma eleição em que não há uma condição para que o eleito ele realize algum ato para alguma condição, cumpra alguma condição para ser um eleito. Então, em resumo é isso, mas o autor agora ele quer falar a respeito da eleição incondicional, pegando textos da Bíblia para corroborar com o seu pensamento. E ele então, aqui no capítulo 7, ele vai falar a respeito da eleição incondicional em alguns textos dos evangelhos e em alguns textos do livro de Atos. Então quero fazer o que com vocês? Não vou ver todos os textos que estão aqui no capítulo 7, apesar de serem poucos, mas não há necessidade de ver todos os textos. Então eu vou ver 2 textos com vocês dos evangelhos e vou ver um texto do livro de Atos. Ok? Então o autor ele agora vai, dentro das escrituras, ele vai trazer um ensino a respeito dessa eleição chamada de incondicional. E ele começa então lá em Mateus capítulo 11, versículos 25 a 27, que dizem assim, página 93 do livro. Naquela ocasião, Jesus disse, Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então o que nós vemos aqui, meus irmãos, nesse texto de Mateus capítulo 11, é que Jesus vai falar exatamente a respeito de uma certa limitação na revelação de Deus. Limitação de coisas que Deus vai entregar nas mãos de homens. Limitação em que sentido? Deus vai revelar certas coisas aos seus eleitos, aos seus escolhidos, aos seus filhos, e vai deixar de revelar essas mesmas coisas a outras pessoas que estejam fora dessa eleição ou dessa escolha de Deus. Então, Jesus está aqui dizendo que é o Pai quem escolhe a quem ele vai revelar as coisas. Ele revela o Filho revela somente aqueles a quem Deus designa para que ele venha revelar. Tem um trecho aqui na página 95 que eu achei muito bom e quero fazer a leitura com vocês. Página 95, ele é o segundo parágrafo, finalzinho do segundo parágrafo, que ele diz assim, evidentemente, uma das coisas que o Pai deu ao Filho é a autoridade para decidir a quem o Pai será revelado. O que eu acabei de dizer. O Pai entrega nas mãos do Filho a autoridade para ele revelar o Pai somente àqueles que o Pai escolheu que ele revelasse. E ele continua. Quando o Pai finalmente faz sentido para nós, quando chegamos a conhecê-lo verdadeiramente a ponto de compreendermos algo acerca de sua natureza, vontade e caminhos, é porque o Filho graciosamente se inclinou para revelá-lo a nós. Nosso conhecimento de Deus não vem naturalmente. Ele também não é, em última análise, fruto de pesquisa ou estudo meticuloso.
certamente não é nosso porque merecemos. Ele é um presente do Filho. Ele, e somente ele, é o mediador do conhecimento de Deus à humanidade. Se alguém deve conhecer o Filho, o Pai precisa revelá-lo. Se alguém deve conhecer o Pai, o Filho precisa revelá-lo. Precisamos de Deus para conhecer Deus. Guardem essa frase, meu irmão e minha irmã. Precisamos de Deus para conhecer Deus. Essa frase fala muito a respeito dos eleitos, porque só conhecem a Deus aquele a quem Deus se revela. Só conhece o Senhor aqueles a quem Deus dá o direito de o conhecer. Aqueles a quem o Senhor concede o dom, concede o prazer, concede a dádiva de conhecê-lo. Portanto, não é qualquer um que conhece o Senhor, só aqueles a quem Deus lhe dá essa oportunidade de conhecê-lo. E ele continua, concluindo, quer enfatizar, assim como Jesus fez, que o conhecimento salvífico do Filho e do Pai é dependente da vontade deles. Se o conhecimento a respeito de Jesus é revelado a alguns, mas não a outros, é porque nosso Deus e Pai soberano, Senhor do céu e da terra, se agradou em ocultá-lo ou em revelá-lo. Assim, meus irmãos, o que acontece aqui é que é o Senhor que decide a quem ele estará revelando a sua palavra. É o Senhor que escolhe quem estará participando do seu conhecimento, quem estará conhecendo a Deus, quem estará apto para andar na presença de Deus. É o Senhor que faz isso, meus irmãos. Não somos nós. É uma escolha única e exclusiva do Senhor. Eu quero aqui pegar com os irmãos um segundo texto, que também se encontra em Mateus, Mateus capítulo 13, versículo 10 ao 17, que diz assim: Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. E assim, se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Os discípulos vão perguntar a Jesus por que ele fala através de parábolas. E ele fala realmente através de parábolas, através de analogias, figuras de linguagem, metáforas. Ele fala através de todos esses artifícios linguísticos exatamente para a compreensão, em primeiro lugar, para a compreensão dos seus, porque o Espírito há de revelar a eles a ideia da parábola, e em segundo lugar, para que aqueles que veem com seus olhos, mas estão cegos, e ouvem com seus ouvidos, mas estão surdos, esses, portanto, não entendam aquilo que o Senhor Jesus está revelando, está dizendo. Então há um propósito para isso. Deus não quer se revelar para todos. Ele quer se revelar somente para aqueles que ele escolheu. Portanto, ele fala em parábolas para que os seus entendam, ouçam a voz do seu pastor
e reconheçam a voz do seu pastor ao falar, e para aqueles que não são suas ovelhas, não reconhecerem a sua voz. E aí, eu quero aqui mais uma vez citar um texto que está na página 97, aqui o último parágrafo desse trecho de Mateus 13, que o autor vai dizer assim: se as multidões não criam é porque haviam anestesiado espiritualmente seus corações e mentes, abafado os ouvidos e fechado os olhos para a pessoa e o ministério de Jesus. Assim, ensinando por meio de parábolas, Jesus as entrega a um cultivo ainda mais profundo de sua rebelião cega e estúpida. Sim, elas veem Jesus fisicamente, mas são cegas espiritualmente. Elas ouvem as suas palavras, mas são surdas espiritualmente. Elas entendem a forma de suas palavras, a estrutura de sua mensagem e conteúdo cognitivo de suas ideias, mas com seus corações elas o odeiam pelo que ele diz. Parece, meus irmãos, aqui ser uma escolha do homem, porque o autor, ao citar este parágrafo, parece que ele dá a entender que essas pessoas não querem ouvir a Cristo e, por não quererem ouvir a Cristo, não vão entender as suas parábolas, não vão entender as suas figuras de linguagem, as suas explicações. Mas não se trata disso, meus irmãos. Se trata do simples fato de que elas são cegas e surdas porque Deus assim o quis. Porque o Senhor, ele não agiu nelas para defini-las ou transformá-las através da conversão, através da regeneração, naquelas que vão estar entendendo a sua palavra, vão estar compreendendo aquilo que elas estão ouvindo a partir dele. Então, meus irmãos, para o nosso entendimento, o que Mateus está aqui dizendo, falando, segundo as palavras do nosso Senhor Jesus, é que essas pessoas são cegas, corações endurecidos, mentes vazias, sem compreensão de Deus, com os seus ouvidos tapados, porque Deus não as escolheu para compreender as suas coisas, para compreender a sua obra, para entender e conhecer ao Senhor. E aí eu quero terminar aqui com um texto, lá na página 105, texto de Atos capítulo 13, versículo 44 a 48, que diz assim: no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Olha o que Lucas escreve aqui em Atos nesse finalzinho, meus irmãos. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Então, quem foi que creu? Somente aqueles que haviam sido designados para a vida eterna. Isso aqui, como diz o autor, é uma declaração franca e maravilhosa a respeito da eleição incondicional. A palavra de Deus nos ensina aqui em Atos 13 que esses gentios haviam sido rejeitados pelos judeus, a quem o evangelho havia sido proclamado em primeiro lugar. E agora Paulo e Barnabé, que foram enviados para pregarem aos gentios, estavam ali pregando aos gentios. E ao pregarem aos gentios, meus irmãos, de forma a que o evangelho chegasse aos seus corações, eles então o que fazem? Eles então levam a palavra, e aqueles que de fato foram escolhidos por Cristo vão receber a palavra, vão compreender a palavra, vão se arrepender dos seus pecados e vão passar pela regeneração, vão passar pela
conversão. Então é um texto, meus irmãos, que fala que aqueles que creram foram exatamente aqueles que foram designados para a vida eterna. Parágrafo 2º aqui, da página 106, tem duas perguntas aqui que ele faz. Esses indivíduos foram designados para a vida eterna porque creram, como insistem os arminianos, ou eles creram porque foram designados para a vida eterna, como afirmam os calvinistas? Foi a sua crença em Jesus a condição para que Deus os designasse para a vida, ou foi a sua crença um instrumento de Deus para levá-los a possuir o que ele havia decretado na eternidade passada que deveria ser deles? Então, o próprio Lucas, meus irmãos, ele não responde a essa pergunta para nós. Lucas não diz, e todos os que creram, Deus designou para a vida eterna. Ele diz isso? Ele não diz isso. O que ele diz então, meus irmãos? Creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. É o que ele diz. Creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Então aqui, como diz o autor, terminando o capítulo 7, a fé, ao que parece, é o fruto da designação feita por Deus em sua graça. Se me permitirem usar a imagem de João 10, ouvimos a voz do bom pastor e o seguimos, porque pela graça já somos suas ovelhas. Lembra que Jesus diz que só as suas ovelhas é que correspondem à voz do pastor? Então é porque o pastor já é conhecido delas, é porque o pastor já as escolheu para andar com ele, e é porque elas, portanto, não escolheram o pastor, mas foram escolhidas, cativadas e guiadas pela boa mão do pastor. Esses 3 textos e todos os outros textos que estão aqui no capítulo 7, e vamos passar agora também, continuando no capítulo 8, com vários outros textos que vão corroborar com essa posição sobre a eleição incondicional, ou seja, a eleição que não depende da nossa participação, ela é única e exclusiva de Deus. Vários serão os textos que estarão aqui colaborando para o nosso entendimento. Então, no capítulo 8, já serão textos de epístolas e do Apocalipse, que nós estaremos aqui escolhendo 3 desses textos para poder falar com os irmãos. Não temos dificuldade nenhuma, porque na simples leitura de todos esses textos e a explicação dada pelo autor já é muito didático. Dá para entender perfeitamente o que está acontecendo ali e o entendimento a respeito dessa eleição incondicional. Tá bom, meus amigos, meus irmãos, que espero que vocês continuem, não desanimem, continuem acompanhando, vejam, assistam esse vídeo e leiam agora o capítulo 8 que eu vou estar postando para vocês. Deus abençoe vocês rica e abundantemente.